Tássio, eu gostaria de começar por um tema quente, que é a CPI da Covid no Senado. Certamente é um tema muito importante. Como que você vê esses desdobramentos da CPI do Senado? Quais são as consequências dessa CPI para o país? Bom, eu acho que consequências nós vamos ter, porque nós estamos chegando com as conclusões de vários pontos graves que resultaram nesse desastre que nós estamos vivendo. Existem culpados, sim, existem omissões, sim, existem ações deliberadas que, de uma maneira ou de outra, atrapalharam, atrasaram a vacinação. Enfim, existe uma série, em quase todas as áreas, uma série de fatos bastante claros que já estão sendo praticamente consolidados. Agora, as pessoas falam sempre em impeachment. Não sei se nós vamos, e eu pessoalmente não queria e acho que não vai ser oportuno no final se falar em impeachment. Eu prefiro que essas consequências sejam uma de médio prazo, enviar para a Justiça, para o Ministério Público, e o Ministério Público envie para todos esses indícios que nós levantamos e provas para a Justiça, e a Justiça puna todos os responsáveis. Isso vai ser muito importante para responsabilizar a irresponsabilidade de alguns e deixar claro para todos os brasileiros e todos os homens que venham ocupar cargo público que o fato de ter sido eleito pelo voto da maioria não significa ter direito a tudo. Tem limites esse poder. E existe o efeito pedagógico que você está perguntando, Isso. que vai, exatamente com essas consequências, mostrar que determinadas ações e omissões feitas diante de uma falta de responsabilidade, um critério científico, pelo agente público, têm consequências, inclusive criminais. Então, isso é um ponto importante que vai chegar. Paralelo a isso, especificamente nesse caso, que pode valer, não vai valer para outros casos, mas especificamente nesse caso, há uma proposta de legislação que não permite que militares da ativa participem do governo. Isso é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um momento que, além da ineficiência, da incompetência, existe uma corporação militar que aparentemente parte de uma corporação dá suporte a essas irregularidades. No caso de um governo que seja desequilibrado, mas não tem essa influência militar, é mais fácil você intervir. Mas aonde aparentemente existe uma parte de uma corporação militar dentro do governo, participando do governo, as consequências são mais perigosas. Reforma política, eu acho muito difícil com esse Congresso, não é só com esse presidente, com esse Congresso, porque, como vocês sabem, hoje o governo, bom ou mal, é refém do Centrão. E o Centrão, veja bem, eu não gosto muito dessa palavra Centrão, porque confunde muitas pessoas o que é o Centrão, né? Mas este Centrão, que não é propriamente um social-democrata à direita, ou mais à esquerda, ou de centro,
é outra coisa, manda no governo. Então, aí, todo dia, vendo exemplo. E é o maior beneficiário desse sistema político. Então, para passar uma reforma política para valer, não é nem neste governo, com este Congresso, eu acho muito difícil. A reforma administrativa, existe uma expectativa mínima que eu não acredito que possa ir adiante, porque parece que é um desejo do ministro da Economia, mas não há um desejo do presidente da República. Então, o próprio ministro da Economia tem repetido isso, que o Bolsonaro não quer uma reforma administrativa. Quando se fala em corporativismo no país, sem dúvida nenhuma, as corporações do Ministério do Funcionalismo Público são as mais fortes e mais influentes dentro do Congresso, dentro da política, dentro desse país. E dificilmente o presidente da República, que é um corporativista por excelência, quer dizer, a raiz dele, a natureza dele é corporativa, dê força para que esse projeto vá muito adiante. E uma reforma tributária, eu tenho medo de estar parecendo muito, muito pessimista, mas a reforma tributária é parecido, quer dizer, a reforma tributária aqui, tanto a do Senado quanto a da Câmara, foi, de uma certa maneira, ignorada, e agora o governo defende a tese de que seja fatiada em 4. E o que não é bem uma reforma administrativa ampla. Acredito que uma ou duas dessas fatias possa ir adiante, porque não tem maior conflito de interesse. Mas não é aquela reforma tributária que todo mundo sonha. Eu acho que tem uma avenida muito larga para o centro, e ela se alarga, a meu ver, cada vez mais. Agora, se ela for fragmentada, essa avenida, dividida em várias pistas, aí fica difícil de chegar no segundo turno. Então, o Lula não vai ter, a preço de hoje, menos de 25%, de 25% a 30%, mas menos de 25%. A preço de hoje, o Bolsonaro não tem menos de 20%. E para chegar o candidato de centro que quer chegar ao segundo turno vai ter que começar com 20% para ter possibilidade de chegar lá. E esse espaço aqui, vamos dizer que seja de uns 50%, esse espaço aqui, se for muito dividido, ninguém chega lá. Vai ter que haver desprendimento, é a palavra-chave, e compreensão dos partidos políticos sobre a gravidade de termos, de novo, uma polarização PT versus Bolsonaro. Agora, esse desprendimento, evidentemente, exige algum critério nessa seleção, né? Então, nessa disputa pela criação de um candidato de centro, quais são os critérios que você acha que nortearão essa escolha? É o candidato com maior popularidade, com menor rejeição, o capaz de aglutinar os partidos e a criar essas coligações? Quais são os critérios para essa escolha do candidato de centro? Olha, a primeira é que não tem uma rejeição muito grande. Quem viabiliza. E a segunda é aquele que tiver maior poder de aglutinação. Essa vai ser a característica que tem que nortear as conversas. Aquele que pode ter o apoio de não só um, mas 2, mas 3 partidos, e eliminar a possibilidade dessa fragmentação que nós temos. Eu acho que essa é a característica que tem que ser levada em conta. Faz parte de um problema só. Primeiro, eu não sei se você chegou, mas há mais de um ano que eu venho alertando sobre a ligação
o perigo da ligação e o cortejo do presidente Bolsonaro às polícias militares. Eu fui 12 anos governador, 12 anos. Nunca vi, nem no meu governo, nem nos outros governos, presidente da República e a festa de formatura de oficiais de polícia militar nos estados. Nunca vi. Ninguém foi. Eu mesmo, como governador, ia às vezes. Não ia todas as vezes. Ia às vezes. Isso eu já percebi nessa última eleição, claramente. As polícias militares se tornaram, infelizmente, um núcleo das polícias militares, um centro de difusão e apoio do Bolsonaro, eu não diria em todos os estados, mas em boa parte dos estados brasileiros. Essa questão de Pernambuco, por exemplo, não foi uma ação do governo, não foi um acidente, foi uma indisciplina orientada, vamos dizer assim. Essa semana passada mesmo, eu vi o Bolsonaro indo a uma festa de formatura de uma polícia militar, essa semana agora, em algum lugar, não estou me lembrando aonde. Então, tenho falado com amigos nos estados que estão falando e confirmando que em seus estados está acontecendo isso, e esse é um motivo de muita preocupação mesmo. E, por outro lado, eu tenho a impressão, é a opinião, que quando o presidente afirme, reafirma e confirma que não vai aceitar os resultados se o voto for eletrônico, ele está apenas explicitando ou imitando o que o Trump fez nos Estados Unidos. Quando o Trump dizia, se houver voto pelo correio, não sei se você lembra disso, eu não vou aceitar porque tem fraude, vai haver fraude. Isso hoje é repetido não só pelo Bolsonaro, é repetido pelos bolsonaristas como uma corrente interminável em todos os lugares, convencendo a população de que vai haver fraude. Por trás disso, por isso que eu disse faz parte de um problema só, o plano é tipo, eu não saio daqui. Se eu ver que vou ter que sair, vou causar confusão. É por aí. E é muito preocupante, ainda mais com os últimos acontecimentos aí das Forças Armadas.